as famílias. Inclusive, Luiz, agora o nosso próximo assunto continua sendo o trânsito e continua sendo morte no trânsito. Nós mostramos ontem aqui no Jornal Tarobá o acidente do último sábado no bairro Cascavel Velho, onde um homem de 41 anos morreu. Esse caso, ele teve desdobramentos. Então vamos fazer o seguinte, vamos ao vivo até... Aqui você está vendo o acidente, agora o Rogério já está ao vivo no local onde esse acidente aconteceu, essa morte. Rogério Antunes, conta pra gente, primeiro, o que é que tem de novidade em relação a essa história e como é que está o movimento nesse momento aí? Oi, Luiz, um excelente dia a vocês aí no estúdio e a todos que nos acompanham. Eu já começo falando sobre a movimentação aqui no local. A gente está no cruzamento das ruas Suíça com Áustria. Para o pessoal entender, quem tem a preferência é quem vem aqui pela rua Áustria, no caso, quem vem pela Suíça deve respeitar a sinalização de pare. A gente percebe alguns pedaços de veículos ali, porque esse acidente grave ocorreu nesse local aqui. Para a gente entender mais detalhes sobre essa ocorrência, o repórter Luciano Neves esteve nesta manhã por aqui e explica detalhes numa reportagem. Na esquina das ruas Áustria com Suíça restaram apenas os estilhaços, marcas de uma vida que se perdeu. No último sábado, um grave acidente neste cruzamento vitimou Eberson Vicentim, de 41 anos. A vítima conduzia o veículo Ideia pela rua Áustria. O Vectra avançou a preferencial e se chocou com a lateral do Ideia. Socorristas e médico do SEAT foram acionados, mas Eberson morreu no local. As imagens do acidente foram captadas pelas câmeras de segurança dessa empresa. O proprietário relata que o local tem boa sinalização, mas que os acidentes neste cruzamento são bem comuns. Essa rua aqui ela é bem movimentada aqui, cara. É final de semana aqui, até ela é bem sinalizada, tem as placas de pare aqui, mas é um pouco excesso de velocidade, né? De repente, se tivesse um redutor de velocidade aqui na Suíça principal aqui, ajudaria bastante, né, para inibir esses acidentes aí. Em razão de acidentes mais antigos, uma medida já foi tomada neste cruzamento. A placa que indica a parada obrigatória, ela foi mudada de lugar. Antes, ela estava instalada nesse ponto. Agora, ela foi recuada do cruzamento, justamente para facilitar o alerta para o motorista que desce a rua Suíça. Iverson acrescenta que um redutor de velocidade seria bastante útil. O excesso de velocidade nas vias do bairro Cascavel Velho preocupa a dona Terezinha. Ela mora próximo do cruzamento em que ocorreu o acidente. Esse cruzamento aqui, ele é muito perigoso, principalmente quem não presta muita atenção nele, ele tem aquela rápida que sai dali, né? E quem vem de cima, às vezes aproveita a oportunidade que ela é livre e vem, né? E um pedestre mesmo tem que parar muito para olhar. O seu Salatiel fez um alerta para outro cruzamento, o das ruas Suíça com Veneza. Acho que tem que ter mais educação no volante, né? Que não pode, que nem fala que aconteceu ali, uma hora vai acontecer aqui e causa mais pior também, né? A sinalização das vias só será eficaz se houver consciência por parte dos motoristas. Bem depende é conscientizar. Acho que se a pessoa fosse bem consciente no que pertence a ele, que ele é um motorista, ele também tem que saber que a vida do outro tem que ser respeitada. Então ele tem que ter essa conscientização mesmo, saber que a família dele está em casa e a do outro também. Porque é assim que eu acho que caminha, né? Se a pessoa não tiver consciência, pode ter sinalização do jeito que for. A gente percebe que aqui nesse cruzamento ainda existem alguns picos de movimento. A gente percebeu que em muitos horários passam mais veículos por aqui. Uma situação que eu devo destacar é para o pessoal que geralmente vem aqui da rua Áustria. A gente percebe que justamente nesse entroncamento aqui, ele é um pouco mais largo. Então o pessoal que vai fazer esse contorno para entrar, acessar a rua Suíça, acaba invadindo a pista contrária, o que pode sim ocasionar uma colisão. A gente já viu algumas situações aqui nesse sentido. A outra questão é que a sinalização está bastante apagada. A gente percebe que as faixas ali que indicam a parada obrigatória
tanto aqui na Suíça do outro lado e nesse ponto aqui onde a gente está agora, essas faixas estão bastante apagadas, né? A gente percebe que a placa está lá indicando a parada, mas atrás do poste. Então, o pessoal acaba parando aqui quase na Áustria para conseguir visualizar o pessoal que vem ali de cima. Então é mais um ponto negativo aí que precisa de melhorias. Como a gente pode evitar isso? A primeira situação é a questão de consciência, mas a gente também cobrou uma explicação por parte da CETRANS. O que é necessário fazer de trabalho de prevenção para que as pessoas fiquem mais conscientes? Com isso, as blitz ocorrem em vários pontos da cidade, nos bairros também elas acontecem. Então a gente pediu aí um relatório de dados para vocês terem uma ideia aí. Foram 70 de janeiro a maio de 2019, 70 blitz que ocorreram em Cascavel e neste ano 23 foram registradas aí em vários pontos da cidade. É um trabalho em conjunto da CETRANS Transitar com a polícia que realiza então essas operações de trânsito nos bairros até para evitar esse tipo de situação em alguns pontos mais preocupantes, como a gente percebe que é esse ponto aqui. O pessoal, às vezes, aqui na Rua Áustria, acaba pisando um pouquinho mais no acelerador e aí a situação preocupa porque coloca em risco a vida de muita gente, né? Volto com vocês no estúdio. Rogério, inclusive eu estava olhando ali atrás de você, agora passou um pedestre. E a gente percebe que não tem calçada ali para o pedestre passar também. De um lado tem, a gente até vê ali a possibilidade de uma calçada, mas está tomado pelo mato. E do outro lado a gente não tem, bem dizer, uma faixa de pedestre para o pessoal andar. Então, o que dificulta ainda mais o trânsito nesse cruzamento, fora a falta de sinalização que o Rogério Antunes já comentou para a gente. Essas imagens que vocês estão vendo é ao vivo do bairro Cascavel Velho, aqui em Cascavel, onde nossa equipe está. Inclusive, ainda tem os destroços desse grave acidente que aconteceu no sábado, Dani, na região do bairro. Mal e mal tem a guia, o meio-fio ali, né, Dani? Isso mesmo, né, Luiz? São observações que a gente, mesmo do estúdio, consegue ver que existe essa dificuldade ali na sinalização desse local. Luiz, a gente tem mais questionamentos também para o Rogério sobre esse assunto, né? A gente tem uma entrevista feita com o delegado, Dani, o que a gente tem, então, até, Rogério, Sim. Porque ontem, então, teve novidade em relação a esse assunto, porque ontem a gente tinha uma pessoa sendo procurada, né, responsável por esse acidente. Como é que ficou essa situação agora? É isso, Rabi. A gente teve acesso, inclusive, a algumas imagens aí que foram divulgadas pela polícia. Nessas imagens aí é possível ver aí que o segundo condutor envolvido no acidente, deixando o local desse acidente. O condutor do Vectra, então, fugiu. A Polícia Civil já identificou o homem após iniciar investigações da ocorrência. Ele pode responder por homicídio culposo e por fugir sem prestar socorro à vítima. Em relação ao depoimento dele, o motorista do Vectra, que atingiu o carro de Eberson Vicentim, de 43 anos, se apresentou nesta segunda-feira na delegacia da Polícia Civil em Cascavel. Segundo informações, o homem relatou que saiu do local porque o carro era emprestado e não possui a Carteira Nacional de Habilitação. Ele esteve no local junto com o seu advogado e, após prestar depoimento, foi liberado. A gente tem uma entrevista em relação a esse assunto com o delegado, o Dr. Luiz Rogério Sodré. Vamos acompanhar. Na data de hoje, esse autor compareceu aqui na delegacia, acompanhado do advogado, foi ouvido, foi interrogado e liberado posteriormente, porque ele não estava em situação de flagrante delito, né? Então, assim, em princípio ele admitiu que realmente estava conduzindo o veículo na ocasião e que não observou esse veículo vindo ali na sua via preferencial. Ele também alega que estava atordoado em razão do acidente, que ele também se machucou, teve ferimentos leves. Em razão disso, ele teria saído do local após o acidente. Ele não é habilitado, ele admitiu isso nos autos, né? Isso aí é um agravante, o Código de Trânsito consta isso aí como agravante, e você pode aumentar a pena dele posteriormente. Delegado Sodré, aqui da Polícia Civil de Cascavel, falando desse homem que é o responsável pelo acidente que causou uma morte nesse cruzamento de onde você vê imagens ao vivo agora. Repara só que quando os carros, todos os veículos se aproximam, sejam eles
carros, motos, bicicletas. Olha só esse daí, ó. Ele para já praticamente no meio do cruzamento, porque não tem nenhuma sinalização horizontal para a pessoa saber que ali é ela que tem que parar. A gente estava reparando durante as imagens ao vivo, enquanto o Rogério também conversava com a gente, que nenhuma moto, nenhum ciclista, nenhum carro sabe direito onde é que tem que parar. E a gente imagina que numa situação onde uma pessoa já morreu, a imprudência está correndo solta aí. Velocidade que deve estar acima do limite percebido. Vamos dar uma olhada nesse carro branco. Será que ele vai parar? Não, não parou. Será que você consegue identificar quem é que tem que parar nesse cruzamento, olhando assim, de forma aberta? Não, é difícil saber. Portanto, CETRANS, Companhia de Trânsito de Cascavel, Transitar, dá uma olhada com carinho nesse lugar, porque uma pessoa já morreu e que seja esse o único caso. Luiz, e a imprudência de ciclistas e pedestres tem gerado riscos no trânsito cascavelense, que é o que a gente está comentando.